Olá, meus amantes, tudo bem? Vamos dar continuidade à aula que nós tivemos no último vídeo, quando começamos a falar sobre descrição de cargos. Se você não assistiu ainda o vídeo anterior, dá uma olhada aqui no nosso canal, assiste primeiro o vídeo 1, assiste primeiro a aula 1 e depois volta e assiste essa aula. Essa é a aula de número 2. Então veja, na primeira aula nós já conversamos sobre uma série de situações importantíssimas, uma série de conceitos introdutórios importantíssimos para que você entenda como fazer a descrição. Se você não assistiu ainda, assiste lá e volta para a aula 2. Se você já assistiu, você lembra que eu falei que nesta aula 2 nós falaríamos sobre o conteúdo das descrições de cargos. Antes, no entanto, porém, deixa eu fazer um comentário importantíssimo. Lembra que eu falei assim? Que a descrição de cargos ela não é utilizada apenas pelo subsistema de cargos e salários. A descrição ela também pode ser utilizada por recrutamento e seleção, por treinamento e desenvolvimento, pelo departamento pessoal, ela é utilizada por outros subsistemas da área de gestão de recursos humanos. Muito bem. E aí você fala assim, Rafael, eu quero trabalhar com cargos e salários. Eu quero trabalhar, eu gostei desse negócio de descrição de cargos, eu já me identifico com a parte de remuneração, eu quero trabalhar com cargos e salários. Ótimo, e eu tenho mais uma notícia boa para te dar. Cargos e salários, segundo as pesquisas salariais realizadas dentro da área de recursos humanos, é o subsistema onde nós temos o melhor nível salarial. Eu tenho aqui em mãos uma revista que é verdade, a última edição da pesquisa salarial feita pela Deloitte, publicada na revista Você RH, está aqui a revista, é uma edição do mês de outubro, novembro de 2019, porque é uma pesquisa que é publicada a cada 2 anos, então agora em 2021 nós teremos a publicação, provavelmente, acredito eu, não sei se por conta da pandemia irá mudar alguma coisa, mas tinha sido assim em 2016, em 2017, aliás, em 2019, e agora em 2021 deve ter a publicação de uma nova edição da pesquisa. E o que essa pesquisa sempre reflete? Que o profissional de RH que trabalha com remuneração, com cargos e salários, ele ganha mais. Ele tem um salário maior do que o profissional que trabalha com treinamento e desenvolvimento, do que o profissional que trabalha com benefícios, do que o profissional que trabalha com seleção, com recrutamento e seleção, e do que o profissional que trabalha com departamento pessoal. Aliás, rapidinho, sei que muitas pessoas que acompanham aqui o canal são da área de administração de pessoas, são da área de departamento pessoal. Até pouquíssimo tempo atrás, o profissional de DP, ele era o último, mas bem atrás dos demais. Nos últimos anos, com as especializações que demandam a área hoje em dia, reforma trabalhista, reforma da Previdência e social, esse profissional ele alcançou o nível dos demais. Ele ainda é o que tem uma remuneração um pouquinho mais baixa, mas ele já está praticamente empatado com quem faz recrutamento e seleção. Professor, de onde você tirou esses dados? Está aqui, ó, da última edição da pesquisa, volto a dizer, edição de outubro e novembro de 2019, publicada na revista Você RH. Bacana? Esse ano aqui, provavelmente, nós teremos uma nova publicação, se tudo der certo, imagino eu, né? Não sei se por conta do Covid vai mudar alguma coisa lá para o pessoal da Você RH, mas se tiver, a gente volta a comentar aqui também. Se tiver a publicação, a gente volta a comentar, porque esses são assuntos muito importantes para você que trabalha na área de recursos humanos. Tudo bem? Vamos para o assunto de hoje, então? O que eu falei que nós falaríamos? Falaremos da descrição, mas o conteúdo que nós temos dentro da descrição. Então, mais propriamente dito, o conteúdo da descrição de cargos. Amigos, é claro que existem vários modelos no mercado e é claro que existem várias metodologias. O que eu vou te mostrar aqui é uma descrição completa, é um modelo de descrição completa, modelo esse que pode ser utilizado para todos os subsistemas e modelo esse que é utilizado principalmente para você fazer a implantação de cargos e salários, tudo bem? Você vai perceber que na parte de especificações do cargo, essas especificações elas vão ser utilizadas fortemente pelos outros subsistemas, conforme eu comentei. Mas todos os campos aqui, eu até elenco, você vai perceber, eu classifico eles entre obrigatório e opcional. Obrigatório para quê, professor? Obrigatório para implantação de cargos, legal? Então, estou focando aqui que essa descrição ela tem um foco primordial
para cargos e salários, por isso que eu até coloco obrigatório opcional, obrigatório para implantação de cargos dentro de uma metodologia completa, uma metodologia que nós utilizamos aqui na Avante, volto a dizer, tanto nos treinamentos que nós temos treinamentos de cargos e salários aqui, treinamento de implantação de cargos e salários, turma presencial vai acontecer em maio, se Deus quiser, se tudo der certo, e nós teremos também no mês de maio o lançamento da turma online, do curso online de cargos e salários. Por enquanto, ainda não vou dizer a data, nos próximos vídeos, nas próximas conversas, falaremos sobre isso também. Muito bem, tanto nos treinamentos como nas implantações que nós fazemos, sim, porque a Avante trabalha como consultoria também de implantação de cargos e salários, nós utilizamos este modelo, exatamente esse modelo que eu vou te mostrar aqui, legal? Por enquanto, neste vídeo, eu vou te mostrar conteúdo por tópico. No próximo vídeo, eu vou te mostrar algo mais prático, ou seja, uma descrição preenchida, legal? Uma descrição de cargos neste modelo, nesta metodologia, ela tem 3 partes. A primeira parte é o chamado cabeçalho. Então você tem ali as informações iniciais, informações introdutórias daquele cargo. Numa segunda parte você tem a descrição do cargo, então a descrição das principais atividades. É aqui que entra aquilo que eu comentei no vídeo anterior, no mínimo 3 para cargos bem operacionais, puramente operacionais, no máximo 15 atividades, e depois nós temos a parte de especificações do cargo. Vamos lá, Rafael, o que é um cabeçalho? O que é essa primeira parte? Primeiro, a nomenclatura do cargo. Então, qual que é a nomenclatura? É analista de recursos humanos? É analista jurídico? É, sei lá, assistente de qualidade? É auxiliar de departamento pessoal? É auxiliar de produção? É estoquista? É conferente? Não sei. Qual que é a nomenclatura do cargo? Aqui é a nomenclatura básica. Professor, essa nomenclatura tem que ser exatamente a nomenclatura do código CBO? Não tem essa necessidade, volto a dizer aquilo que comentei na aula anterior. O que importa para o CBO é que as funções, função entenda que são as atividades, tá? Cargo é nome, função são as atividades. As funções sejam correlatas com aquelas descritas na CBO, tudo bem? A nomenclatura você pode colocar diferente, não tem problema nenhum. Tudo bem? Beleza? 2. Localização departamental. Localização departamental, professor, o que é isso? É simples, gente. Localização departamental é você vai localizar o cargo dentro da estrutura que você está trabalhando. Por exemplo, esse cargo fica na unidade X, unidade matriz, por exemplo, na área de administração, na área de produção, na área comercial e no setor ou departamento X. Vou te dar um exemplo da nossa área, o RH, tudo bem? Imagina que eu tenho o cargo de analista de departamento pessoal. É uma grande empresa, analista de departamento pessoal. Ah, qual que é a unidade? Trabalha na matriz, tudo bem? Ou trabalha na filial XYZ. Qual que é a área? A área de administração, a área ADM. E qual que é o setor ou departamento específico? Setor, você poderia colocar que é o RH, ou ainda até área, se de repente é uma grande empresa, administração muito grande, área RH, e o departamento pessoal. Você poderia fazer diferente? Poderia, não tem problema. Aqui não existe uma questão que seja exata, né? Não é matemático. De repente você organiza a sua empresa assim, ó, unidade matriz, área administração, setor RH. Tudo bem? Legal? E aí do RH, dependendo da estrutura, vai ter outros setores ou não, outros departamentos ou não. De repente você organizou assim, matriz, área recursos humanos e setor departamento pessoal. Porque você vai ter outros setores dentro da área RH. É a localização departamental. Tudo bem? Bacana? Próximo, objetivo e missão do cargo. Objetivo e missão do cargo não são obrigatórios. E nenhuma descrição de cargos é obrigatório. Agora, por que é legal? Até coloca um opcional, né? Por que é legal você ter? Porque você bate o olho no objetivo, você já sabe do que se trata o cargo. É uma coisa que não é tão simples, parece simples, mas não é tão simples de fazer na vida prática. Para o analista de cargos e salários, fazer a parte de missão do cargo não é uma coisa tão simples, porque você tem que sintetizar.
Você vai trazer uma síntese da síntese, numa frase curta. Vou te dar um exemplo, quer ver? Imagina um recrutamento e seleção, analista de recrutamento e seleção. Vai ter toda a descrição lá, com várias atividades que aquele cargo faz, e aí eu posso trazer a seguinte síntese como missão do cargo. Veja que eu vou sintetizar: recrutar, atrair e selecionar potenciais talentos para a empresa, que tenham as competências desejadas para o cargo e estejam alinhados com os valores e princípios praticados na organização. Amigos, veja que eu sintetizei numa frase só. E essa frase, aqui é claro que eu só te mostrei a síntese, só te mostrei a missão, mas a vida real, essa frase, ela não é uma frase isolada, uma frase inventada, conforme eu acredito que seja a seleção. É uma frase montada com base nas atividades desenhadas para o cargo. Professor, então vem cá, primeiro eu faço a descrição das atividades e depois, se eu quiser colocar a missão, eu desenho a missão? Exatamente. Primeiro você faz toda a descrição, termina a descrição, valida a descrição e aí você concisa fazendo o objetivo ou, se você preferir, a missão do cargo. Volto a dizer, não é obrigatório, não é obrigatório. Amigos, olha só, descrição das atividades. Próximo item que nós vamos falar, descrição das atividades. Nessa aula, eu só vou me limitar a falar algumas coisas sobre a descrição das atividades. Por quê? Porque na próxima aula, nós falaremos mais de como fazer essa parte da descrição. Essa é a parte que vai dizer realmente o que a pessoa faz. Então, por exemplo, lançar notas no sistema, colhendo informações, alguma coisa assim. Estou descrevendo, tudo bem? Arquivar documentos, estou descrevendo o que a pessoa faz. Legal? Essa é a parte da descrição das principais atividades. Tudo bem? Beleza? Volto a dizer, na próxima aula nós teremos uma aula especial para falar de como fazer essa parte, porque não vou dizer a principal, mas é a parte, e não vou dizer também a mais importante, tá? Não é nem a principal nem a mais importante, mas é uma parte que é crucial para que você consiga fazer o restante do processo. A parte de descrição das atividades ela é crucial para o restante, tudo bem? Tem empresas que a descrição de cargos ela é só a descrição das atividades. O que a gente sabe é que se eu fizer só isso, não me serve para poder implantar cargos e não me serve, claro, cargos e salários, né, processo de cargos e salários, e não me serve para poder utilizar em outros subsistemas do RH. Mas tem empresas que só fazem para poder fazer ali um job description, alguma coisa nesse sentido, e aí tem só a parte das descrições de atividades. Volto a dizer, próximo vídeo, não perca a aula 3 de descrição de cargos, aqui no YouTube faremos juntos essa parte aí, vou te explicar melhor. Aí você fala assim, Rafael, o que mais que tem numa descrição? Lembra que eu falei que eram 3 partes? Cabeçalho, descrição das atividades e especificações do cargo. Amigos, especificações são, por exemplo, dá uma olhada comigo, ó, requisitos. O que é requisito? Formação acadêmica necessária para a pessoa poder assumir aquela função. De repente é uma formação que seja necessária mesmo. Necessária por força de lei, por exemplo. Eu preciso contratar um advogado. Opa, ele tem que ser formado em Direito e ter a carteirinha da OAB. Preciso contratar um engenheiro, tem que ser formado em Engenharia, ter a inscrição no CREA. E assim sucessivamente. E às vezes é um requisito de formação desejável. A empresa pode definir que para este cargo é desejável que tenha tal formação. Ou ainda é desejável que ele esteja cursando, no mínimo cursando tal formação. Tudo bem? Amigos, eu quero deixar uma coisa bem clara neste momento. Tudo que eu estou falando, e a partir de agora, né, na especificação do cargo, tudo isso nós sempre vamos analisar com base não no ocupante, e sim no cargo. Tudo bem? Como assim, professor? Um analista de RH com estas atividades, o que ele precisa e não o que o meu analista tem. Às vezes o meu analista é formado em Direito, em Psicologia, em Pedagogia, mas será se precisa para ser analista, para desempenhar estas funções que eu vou descrever lá em descrição do cargo? Será que para desempenhar essas funções necessita da formação em Direito, em Psicologia, em Pedagogia? Não sei.
É essa análise, é essa avaliação que nós vamos construir. Então, volto a dizer, o documento de inscrição de cargos, para quem quer, para quem pretende ser analista de cargos e salários, tem que ter isso muito claramente. O documento, ele tem que trazer os requisitos do cargo e não do ocupante do cargo. Tudo bem? Bacana? Inclusive, quando você senta com a pessoa para fazer a entrevista de descrição, é importante dizer que você não está em nenhum momento avaliando o ocupante, e sim levantando informações necessárias para aquele cargo. Legal? Tudo bem? Gente, tem uma série de coisas que a gente precisa tratar para poder fazer a implantação de cargos e salários. É claro que aqui com você eu estou tratando em 3 aulas da parte de descrição. Eu não tenho como levantar todos os detalhezinhos, e aí conforme a gente vai conversando eu vou fazendo alguns comentários também. Mas existe também todo um projeto de comunicação, tá? Comunicação dentro da empresa para você poder fazer a implementação de um projeto de cargos e salários, já que quando você começa a sentar com as pessoas e perguntar o que elas fazem, qual é a formação necessária, o que precisa conhecer, isso aí levanta uma rádio peão enorme dentro da empresa. Ou você cria expectativa que as pessoas vão ganhar aumento, o que não é necessariamente verdade, ou você cria expectativa que tem pessoas que serão demitidas, o que também não é, obviamente, necessariamente verdade. Legal? Então vamos fazer um projeto de comunicação muito bacana. Endomarketing tem que trabalhar muito bem aqui. Amigos, experiência necessária. Então, quanto tempo precisa naquela função, naquela área? Qual a experiência necessária? Quais os conhecimentos necessários? De repente, conhecimento técnico, todos os conhecimentos técnicos necessários. Precisa conhecer, pegando aqui na cozinha mesmo, né? Pegando aqui no RH para a gente ficar em casa, entender fácil. De repente vou contratar um analista de departamento pessoal. Precisa conhecer de legislação trabalhista, precisa conhecer de cálculo de folha de pagamento, precisa conhecer de cálculo de rescisão, precisa conhecer sobre o e-social. Esse tipo de conhecimento. De repente você precisa que ele conheça sobre um software específico. Ah, professor, vai para trabalhar com seleção. Legal, bacana. Vai trabalhar com seleção? Vai fazer o quê? Recrutamento e seleção? Não, os dois. Ótimo. Conhecimentos técnicos. Tem que saber divulgar a vaga, tem que saber fazer um anúncio, tem que saber fazer entrevista, tem que saber, de repente, algumas ferramentas de seleção, como seleção por competências, análise DISC, análise comportamental, entre outras coisas. Conhecimentos necessários, conhecimentos técnicos. Olha como isso é importante. Lá na frente, quando eu for contratar outra pessoa para essa posição, eu não preciso levantar com o gestor da área quais os conhecimentos ele precisa ter, porque eu já tenho o documento de inscrição de cargos devidamente preenchido e devidamente atualizado e devidamente validado. Tudo bem? Conhecimento em idiomas. E aqui, cuidado, quando você está mapeando cargos, saiba que se a pessoa precisa de conhecimento em idioma, coloque lá. Precisa de conhecimento no inglês, qual nível? Básico, intermediário, avançado, fluente? Cuidado, só para não colocar uma exigência que de fato o cargo não precisa. Já vi gente falar assim, coloca aí o inglês, é bom ter. É bom ter, mas vai usar? Não, não vai usar, mas vai que um dia. Não tem isso. Se vai usar, coloca. Se vai usar, mas é só para leitura, é só porque quando recebe algum e-mail, coloca lá intermediário ou só para leitura, alguma coisa nesse sentido. Mas cuidado para você não colocar que é necessário inglês fluente quando não é necessário. Porque isso aumenta, em média, de 20% a 25% a faixa salarial, tá? Isso é pesquisa de mercado. Quando você exige o inglês, aumenta a pedida salarial em termos de 20% a 25%. Rafael, tem inglês, então no meu currículo, saiba, você é valorizado em 20% a 25%. Se você tem inglês fluente, 20% a 25% a mais é o que você pode colocar na tua pedida salarial, conforme as principais pesquisas de mercado. Bacana? Isso em geral, tá? Varia aí em torno de 20% a 25%. O que mais que eu vou pedir para ele? Ou melhor, o que mais que eu vou colocar na descrição de cargos, que eu vou perguntar na minha entrevista roteirizada e que eu vou colocar depois no documento? Complexidade das tarefas, vou verificar qual das tarefas que ele faz é a tarefa mais complexa e o porquê. Autonomia, então qual que é a liberdade de ação que o cargo pode ter, quais são as decisões que o ocupante pode tomar sem ter que pedir para outra pessoa, sem ter que pedir para o gestor, para o gerente, para o diretor. Então qual a autonomia que ele tem,
Quais as responsabilidades? Por valores. Mexe com dinheiro, mexe com bem, mexe com títulos, mexe com a folha, mexe com boleto, mexe com que bens, né? Com que valores? Máquinas e equipamentos que fiquem sob a responsabilidade do ocupante. Responsabilidade por assuntos confidenciais, assuntos sigilosos. O pessoal de RH, por exemplo, sempre tem acesso ao assunto confidencial. Acesso a salário, acesso a quem vai ser demitido, informações sigilosas. O pessoal do financeiro também tem acesso a informações sigilosas. Valor de conta bancária da empresa, números que entram, números que saem, e assim sucessivamente. Pessoal de marketing, muitas vezes, pessoal de produto, muitas vezes, tem acesso a um produto que ainda vai ser lançado no mercado, uma informação sigilosa. Pessoal de produção, muitas vezes, tem acesso a fórmulas, uma informação confidencial. Isso tem que ser levantado, meus amigos. Isso tem que ser mapeado na descrição. Por quê? Porque tudo isso que eu estou te mostrando, quando você faz o projeto de implantação de cargos e salários, tudo isso vão virar indicadores lá na frente, fatores de avaliação. E aí vai gerar mais pontos ou menos pontos quem tem os indicadores mais pesados. Por exemplo, quem tem mais responsabilidade por valores vai ter mais pontos no seu cargo vai valer mais dentro da empresa do que quem tem menos responsabilidades por valores. Quem tem informações confidenciais, neste aspecto, vai receber mais pontos do que quem não tem informações confidenciais. Tudo isso que eu estou te mostrando, lá na frente, no projeto de implantação de cargos e salários, viram indicadores para que você possa fazer justamente a atribuição desses pontos e separar as funções de maneira ordenada por pontos. Eu sei que esse fulano aqui vale, exemplo, 700 pontos e esse vale 400. Então, esse tem mais responsabilidades do que este. Obviamente, na minha política salarial, este que tem 700 terá um salário maior do que este que tem 400. Volto a dizer, aqui eu estou te passando a parte de descrição. Se você tiver interesse em todo o projeto de implantação de cargos, não perca curso de implantação de cargos e salários que nós temos aqui na Avante RH, turma presencial em maio e online também a partir de maio. No próximo vídeo eu te dou mais detalhes do online, que será um lançamento para o mês de maio. O que mais, Rafael, de responsabilidades? Responsabilidade por resultados, geração de valores, de repente, que eu tenho. Responsabilidade por erros. Então, quais são os impactos que o erro dessa pessoa pode levar? Quais são os impactos que um erro deste cargo pode trazer para a empresa? É um impacto pequeno? É um impacto médio? E é claro que eu vou desenhar isso melhor no meu plano de cargos e salários. É um impacto que pode até quebrar a empresa? É um impacto que de repente pode mexer na imagem da empresa? Qual é o impacto do erro que ela vai me dar? Então veja, tudo isso lá na frente vira indicadores. A construção do plano de cargos ela é em cima de indicadores, porque nós estamos trabalhando uma metodologia por pontos. Tudo isso lá na frente serão os indicadores. 9. Contatos externos e internos, quais são as pessoas que ele se relaciona, quais são os seus stakeholders, condições de trabalho, esforços físicos. Aqui, tanto contato como condições de trabalho eu coloco como opcional, porque nem sempre são utilizados nas metodologias. Supervisão exercida, então, é líder. É líder direto, é líder indireto. Como assim direto? Tem subordinados diretos? Ou tem diretos e indiretos? É um gerente que tem supervisores e o supervisor também tem subordinado. Isso aí tem que ser mapeado. E coloco aqui de maneira opcional, mas se você quiser, eu recomendo fortemente, coloca também competências comportamentais. Competências comportamentais é o mapeamento daquelas competências de comportamento, competências de atitude necessárias para aquele cargo. Para fazer esse mapeamento, eu sempre recomendo que você pegue cada atividade e vá mapeando quais as competências de cada atividade. Então, leu a atividade número 1, quais são as competências comportamentais, quais são os comportamentos, o A do chá, né? Necessários para essa atividade. Agilidade, dinamismo, é necessário, vai colocando todos ali. Legal? Pega a atividade número 2,
quais são os comportamentos necessários para aquele cargo. Ah, aqui é necessário comunicação, é necessário organização, é necessário planejamento, é necessário estratégia. Vai colocando ali. Faz para cada uma das atividades. Assim, você não perde nenhuma competência. Você não deixa passar nenhuma competência. Tudo bem? Bacana? Ó, para finalizar, eu digo assim, né? Esse modelo que eu trouxe para você é o modelo que nós aqui na Avante RH utilizamos. Mas, dependendo do cliente, dependendo da cultura, dependendo do projeto, você pode ter mais coisas ainda ou menos coisas ainda colocadas. Por isso que eu coloco opcional obrigatório. Pode ter mais coisas, professor? Pode. Há quem coloque, de repente, por exemplo, porte físico, habilidade numérica, habilidade escrita, esforços mentais. Aí vai de empresa para empresa, de cargo para encargo, daquele trabalho que você está realizando. Tudo bem? Bacana? Então faremos o seguinte. Encerro esse vídeo agora, encerro o conteúdo neste momento dessa aula 2 e eu te vejo na aula 3. E na aula 3 nós falaremos da parte de descrição das principais atividades. Vou montar com você na prática aí e te passar a técnica de fazer essa descrição. Legal? Até lá, tchau, tchau.